Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Aquino e estou aqui para te ajudar. Então, presta atenção, boy, presta atenção, boia. Se liga aqui na questão do hashtag vai cair na prova. Vai cair na tua prova, em algum momento, alguma situação dessa vai cair na prova. Às vezes não numa questão solta dessa, mas às vezes dentro de outra questão. Outra situação também que eu queria falar para vocês, só alertando, onde tio Sérgio grava aqui é próximo a duas igrejas, então às vezes sai aquele som de igreja, tá? Então não te incomoda, vai pedindo a bênção de Deus e vai dando sequência assim como eu estou dando sequência aqui. Também às vezes passa carro de som, e aí ó, deixa para lá, a gente segue do mesmo jeito. Essa questão diz assim, racionalize os denominadores. Eu quero dizer para vocês que são três casos. E da letra A até a letra D, trata-se do primeiro caso. Sérgio, como é que eu vou saber se eu devo racionalizar? Se aparecer a raiz no denominador. Não é à toa que é racionalização de denominadores. Aqui tem raiz no denominador, aqui tem raiz no denominador, aqui tem raiz no denominador e aqui tem raiz no denominador. E quando é que racionaliza, Sérgio? Quando tiver raiz no denominador. E por que esse daqui é o primeiro caso? Porque o índice vale 2, o índice vale 2, o índice vale 2, o índice vale 2. Então eu separei aqui 4 questões do primeiro caso, quando o índice vale 2. Então presta atenção. Então vamos lá. Qual o objetivo da racionalização? É tirar a raiz do denominador. Por isso que a gente chama de raiz racionalização de denominador. Como é que faz isso, Sérgio? Repete a expressão e multiplica pelo fator racionalizante. Quem é o fator racionalizante? É a raiz do denominador. E quem é a raiz do denominador? É a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5. Sérgio, não entendi, Sérgio. Repeta a expressão e multiplica pelo fator racionalizante. Quem é o fator racionalizante? É a raiz do denominador. Por isso que eu repeti a raiz do denominador. Então vamos lá. Quanto é 2 vezes raiz de 5? 2 raiz quadrada de 5. Quanto é raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5? Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Por que, tio Sérgio? Porque repete a base que é 5 e como eu estou multiplicando, somos expoentes. 1 mais 1, 2. Então vai ficar 2 raiz quadrada de 5 e aí você cancela 2 com 2 e vai sobrar 5. E veja, eliminamos a raiz do denominador. Presta atenção. Primeiro passo. Quando é que eu vou racionalizar? Quando aparecer raiz no denominador. Por isso que a gente chama de racionalização de denominadores. Segundo passo. Como é que eu vou saber que é o primeiro caso? O índice vale 2, o índice vale 2, o índice vale 2, o índice vale 2. Como é que eu vou fazer isso, Sérgio? Eu vou repetir a expressão e multiplicar pelo fator racionalizante. Quem é o fator racionalizante? É a raiz do denominador. Vamos ver a letra B. Vou explicar outra situação. Vê, a letra B. Repete a expressão 6 raiz quadrada de 10. E multiplica pelo fator racionalizante. Quem é o fator racionalizante? É a raiz do denominador. Então, quem é a raiz do denominador? É a raiz quadrada de 10. É a raiz quadrada de 10. Então, repete a expressão e multiplica pelo fator racionalizante, que é a raiz do denominador. Quanto é 6 vezes raiz de 10? 6 raiz de 10. Quanto é raiz de 10 vezes raiz de 10? Raiz de 10 ao quadrado. Por que, tio Sérgio? Porque repete a base que é 10 e soma 1 mais 1, 2. Então vamos lá.
6 raiz quadrada de 10, cancela 2 com 2, vai sobrar 10. Pronto, o objetivo era tirar a raiz do denominador e a gente tirou. Só que aí nessa letra B tem um detalhe, gente. 2 sobre 5 não simplifica. 6 sobre 10 simplifica. Ambos são pares, eu vou dividir por 2, que dá 3, por 2, que dá 5. Então a resposta vai ser 3 raiz quadrada de 10 sobre 5. Valeu? Então, feita a letra A, feita a letra B, eu vou apagar para ganhar espaço. Vamos lá. Então, ó, como é que vai ficar a letra C? Então, a letra C, ela vai ficar assim, ó. Letra C, repete a expressão raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 5 e multiplica pelo fator racionalizante. Quem é o fator racionalizante? É a raiz do denominador. Então, é a raiz quadrada de 5. Então, vamos lá. Repete a expressão e multiplica pelo fator racionalizante, que é a raiz do denominador, no caso, a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 dá a raiz quadrada de 15. 3 vezes 5, 15. Ambos têm raízes, por isso que eu multipliquei. Raiz de 5 vezes raiz de 5 ao quadrado, que repete a base, que é 5, e soma 1 mais 1, 2. Então, vai ficar, ó, raiz quadrada de 15 sobre, cancela 2 com 2, e vai sobrar o 5. Como aqui, ó, não tem como simplificar, não tem um valor fora para simplificar com 5, acabou a questão. Vamos para a letra D para finalizar essa primeira parte. Lembrando que essa primeira parte de racionalização, o índice sempre vale 2, tá? Da letra A até a D de dado, o índice valia 2. Vamos lá. Letra D. Repete a expressão. Repete a expressão. E multiplica pelo fator racionalizante. E quem é o fator racionalizante? É a raiz do denominador. E quem é a raiz do denominador? É a raiz quadrada de 3. Então, ó, repete a expressão e multiplica pelo fator racionalizante, que é a raiz do denominador. Não é o denominador, é só a raiz. Então, vamos lá. Eu aqui vou fazer isso. 4 vezes 1, 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Agora a parte de baixo. 6 vezes 1, 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado. E aí como é que vai ficar? 4 raiz quadrada de 6, cancela 2 com 2, esse 3 sai multiplicando. Então, 3 vezes 6 dá 18. Como ambos são pares, eu vou dividir por 2. 4 dividido para 2 dá 2. 18 dividido para 2 dá 9. Portanto, da letra A até a letra D, a racionalização era do primeiro caso, quando o índice valia 2. O índice valia 2. O índice valia 2. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter duas questões quando o índice é diferente de 2. É fácil, gente. Tudo aqui é fácil. A gente está aqui para facilitar, não é para atrapalhar. Valeu, meu irmão? Até daqui a pouco.